Pastor Marcos, missionário Ângela, todo o ministério. Que Deus continue abençoando. Você quer filmar até o final? O meu mais profundo sentimento nessa noite é que o Espírito Santo continue falando. João, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Quantos encontraram? Digam amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim, meus irmãos. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus e que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo que Jesus, que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, derramou a água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Amém? Meus irmãos, podeis assentar dando glória a Deus? Não fechem a palavra do Senhor, deixem ela aberta que ainda iremos ler outros versículos. Meus queridos, meus irmãos, nesses minutos que iremos agora versar sobre aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós já cantamos, nós já louvamos, nós já adoramos, escutamos testemunhos que alimentaram o nosso coração, a nossa fé. É tão interessante que estar na casa do Senhor, o culto é a todo momento. O culto não é somente quando o pregador fala. O culto não é somente quando o louvor acontece. O culto é quando vocês já entram na casa do Senhor, ou até antes quando vem. Aleluia. Já dizia o salmista: guardai vossos pés na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu estudando e falando: Senhor, qual texto eu levo para o teu povo? O Espírito Santo falou o seguinte: meu filho, leia sobre os minutos finais de Jesus. O que Jesus tem para nos ensinar nos minutos finais antes de ser crucificado? Sabe aqueles minutos que Jesus, ele já sabia, né, o seu desfecho, mas Jesus, ele ensinou do começo ao fim na minha e na sua vida. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele havia reunido os seus discípulos. Ele havia reunido os seus discípulos para fazer a última ceia. Ele havia reunido os seus discípulos a última noite. O que Jesus teria que passar, eu e você provavelmente não conseguiríamos passar. E Jesus reuniu os seus discípulos. Jesus reuniu todos os seus apóstolos ali naquele momento. E a palavra do Senhor nos diz que ele, durante o final da ceia, ele já sabia que ali dentre eles havia um traidor. E Jesus nos ensina três lições antes da sua morte. No último dia, na última noite, nos minutos finais, Jesus sair dali, ir para o Getsemane, do Getsemane ser preso pelos soldados romanos, dos soldados romanos ser levado para Anás, de Anás para Caifás, de Caifás para Pôncio Pilatos. Antes de ser levado para o sumo sacerdote, antes de ser levado para o clero romano, Jesus nos ensina, como dizem, aos 45 minutos do segundo tempo, Jesus nos ensina três coisas. A palavra do Senhor diz que durante o final da ceia, quando o diabo já colocara no coração de Judas que ele deveria trair Jesus, e Jesus já sabendo o desfecho que iria acontecer, a palavra do Senhor diz que não eu, não você, Jesus levantou-se da mesa. Meus irmãos, a história estava pronta, os discípulos todos ali reunidos. Jesus havia ceiado
tira a capa que colocou e coloca uma toalha na sua cintura. Jesus levanta-se e todo mundo começa a ficar assustado. Fala, ele levantou, alguma coisa vai acontecer. Porque todas as vezes que ele levanta na minha e na sua vida, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece todas as vezes que ele levanta. E ele levantou, tirou a capa e colocou uma toalha na sua cintura. Aqui eu paro para entender uma coisa. Jesus, ele não age no meu quadradinho, no seu quadradinho. Jesus não age do jeito que eu e você queremos. Ele age do jeito dele. Ele age no momento dele. Ele age da forma dele. E ele te dá a tua vitória. Ele levantou e todo mundo começou a ficar assustado, dizendo o seguinte: o que ele vai fazer? Ele tira a capa, coloca a toalha. E eu paro para aprender o seguinte: Jesus quase sendo crucificado, Jesus quase sendo preso pelos soldados romanos, Jesus quase sendo açoitado, mas ele ensina o seguinte para nós: com singeleza de coração e humildade, faça por alguém aquilo que ele não espera. Faça por alguém. Faça por alguém aquilo que ele não espera. Os discípulos nunca esperaram isso de Jesus, mas Jesus falou assim: peraí, olha que isso aqui é profundo, meus irmãos. Isso aqui é profundo. Jesus fez um curso intensivo de 3 anos e alguns meses com seus discípulos. Esse curso, Jesus mostrou para eles multiplicação, Jesus mostrou para eles libertação, Jesus mostrou para eles curas, Jesus mostrou para eles palavras de sabedoria e doutrina. Mas Jesus falou o seguinte: o curso só termina agora. Como? Imagino eu, discípulos. Ele termina agora porque a última lição, antes de eu subir, a última lição, antes de eu ser crucificado, acontece agora. Acontece agora. Vocês viram vários milagres. Olha, isso é profundo. Vocês viram vários milagres externos que eu fiz. Vocês viram milagres de multiplicação, cura, libertação. Mas o maior milagre acontece agora. Qual que é o maior milagre que acontece agora? É um milagre que acontece internamente dentro de mim, dentro de você. Os discípulos pensando o seguinte: peraí, ele levantou agora, eu já vi ele multiplicando, às vezes ele vai fazer algum milagre aqui, nós vamos ver. E Jesus, mal eles imaginando que Jesus falou o seguinte: existe um milagre que vou fazer dentro de vocês, um milagre que precisa acontecer, que chama um milagre de conversão realmente para a humildade, para a purificação e para a obediência. Humildade, purificação e obediência. Humildade, purificação e obediência. Vocês podem ter andado, imagine Jesus dizendo: vocês podem ter andado 3 anos comigo, vocês podem ter visto vários milagres, mas se vocês não forem humildes de coração, se vocês realmente não se purificarem de todo pecado, e se vocês verdadeiramente vocês não entenderem que o meu projeto na vida de vocês, que o que eu tenho para fazer na vida de vocês, que o que eu tenho para transformar na vida de vocês é muito maior do que vocês imaginam, não valeu de nada ter andado comigo. Não valeu de nada. Obediência, purificação e humildade. E levantou-se da mesa, tirou-se a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. A palavra do Senhor diz que o primeiro aprendizado que eu vejo com Jesus, é humildade. Quando ele tira a capa, o que significa tirar a capa no original, no grego? Quer dizer o seguinte: eu estou dispondo daquilo que eu sou, daquilo que eu posso, daquilo que eu tenho, daquilo que eu consigo, para ser servo na vida de vocês. Como é que é Jesus? Ele tira a capa dele. Por que Jesus tirou a capa dele? Por que Jesus tirou a capa e colocou uma toalha, querendo dizer o seguinte: se eu estou aqui nessa terra com vocês, se eu estou aqui com vocês, eu estou aqui para despir-me da minha glória e servir a vocês com humildade. Não se prega mais dentro das igrejas a respeito de humildade. Não se prega dentro das igrejas mais sobre servir. Porque hoje dentro da igreja o que se prega é o seguinte: é o meu dom, é o meu ministério, é o meu talento, é a minha oportunidade. Sou eu. E o que importa é Jesus. É Jesus de Nazaré.
Jesus age contra a maré, dizendo o seguinte: espera aí, Jesus age diferente. Jesus tira seu paletó, Jesus tira a sua túnica, e ele pega aquela bacia, ele pega aquela água, ele pega aquela água e ele fala o seguinte: eu preciso do primeiro discípulo. Eu preciso do primeiro discípulo. Pois não, Jesus, o que o Senhor vai fazer? Eu preciso do meu primeiro discípulo. Sabe por quê? Porque agora, com esse gesto que eu vou fazer, com esse gesto, com esse comportamento que eu vou fazer, vocês vão entender realmente o valor da purificação. Como é que é, Jesus? Purificação. Em seguida derramou água e a bacia, e lavou os pés dos discípulos e enxugava com toalha. Jesus começa a banhar os pés dos seus discípulos. Ele mostrou primeiramente que a humildade, ele mostrou primeiramente que a submissão é necessário dentro da igreja. É necessário sermos submissos e humildes perante as autoridades da igreja. É necessário sermos submissão perante os líderes que Deus colocou na nossa vida. Eu não entendo essa questão, meus irmãos, que existem dentro das igrejas, que se amanhã, olha que interessante, né? Deus dá um talento para a pessoa, Deus dá um dom para uma pessoa, amanhã a pessoa quer ser maior que o pastor, amanhã a pessoa quer ser maior que o líder da igreja. Meu irmão, dá graças a Deus que Deus te deu, dá graças a Deus que você tem esse dom, esse talento, mas não deixe de respeitar a sua liderança dentro da sua igreja. A pessoa começa a querer ter um dom, um talento, já começa a achar que é a última bolacha dentro do pacote, já começa a achar que manda, já acha que de repente aí na igreja é ela que domina. Meu irmão, enquanto existe noiva de Cristo, enquanto ela estiver nessa terra, ela vai ter esperando só um que chama-se Jesus Cristo. Ele tem o cabelo branco como a neve, ele tem os olhos como chama de fogo, ele veste um linho muito branco, no seu peito existe um cinto de ouro, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É para Ele que nós temos que adorar, é para Ele que nós temos que buscar, é para Ele que nós temos que louvar, é para Ele que temos que ter as oportunidades, é para Ele que temos que pregar, é para Ele que temos que falar, é para Ele que temos que vir na igreja. Não é por mim, porque eu não sou nada, é a graça e a misericórdia de Deus na minha vida. Por isso entendo o seguinte: humildade dentro da igreja, submissão dentro da igreja. Coloque-se no seu lugar, o seu lugar é de adorador, o seu lugar é de servo. A pessoa começa a ter um talento. Eu entendo, pastor Marcos. A pessoa começa a ter um talento, tem um dom de Deus. Ela acabou de chegar agora na igreja, não respeita os joelhos calejados do círculo de oração, não respeita o tempo de pastor, o tempo já de oração que os irmãos têm, já quer tomar conta de tudo, já quer fazer tudo. Meu irmão, casa de Deus não é um itinerário que você coloca o que você quer, não. Casa de Deus não é bagunçado, não. Isso aqui não é picadeiro, não. Aqui não existe palhaço, não. Casa de Deus é lugar santo, casa de Deus é lugar sério, casa de Deus é lugar de adoração, casa de Deus é lugar de ordem, decência e liberdade do Espírito Santo. Vamos começar a desmistificar essa questão que a pessoa tem dom e tem talento, ela pode mandar. Vamos começar a desmistificar isso. Olha, eu tenho, eu posso, acontece do meu jeito. Alto lá. A igreja tem dono, a igreja tem chefe, a igreja tem líder, a igreja tem pessoas levantadas por Deus. Esta é a minha noiva, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o que Jesus está falando. Olha o que Jesus está falando. Não adianta vocês terem ficado com 3 anos e alguns meses comigo, se vocês não aprenderem a ter humildade no seu coração, se vocês não aprenderem a ter obediência, e se vocês não aprenderem a servir, não vai adiantar. Jesus, ei, Jesus,
humildade, não tiver em purificação, não estiver em obediência, você não vai subir para o céu, não vai subir. Porque a palavra do Senhor, eu quero que os irmãos entendam: conversão, quando você estuda no original, conversão, quando você estuda na Gênesis, a palavra quer dizer o seguinte: mudança e transformação de comportamento. Transformação de comportamento. A pessoa fala: eu fui convertida. A pessoa fala: eu fui assim assado. Porque a palavra do Senhor diz que as primeiras características de uma conversão, as primeiras características de uma transformação é o fruto do Espírito Santo de Deus. É o fruto do Espírito Santo de Deus. Ei, Jesus, o Senhor está levantando, o que o Senhor vai fazer? Peraí, Jesus, pega aquela bacia, pega a água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro, quem lê os versículos para frente, Pedro fala: o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai lavar meus pés? Não. E Jesus fala o seguinte: se eu não lavar os seus pés, tu não terá partes comigo. Aí Pedro, como era bem precipitado, fala: peraí, Jesus, como é que é? Se o Senhor não lavar meus pés, não tem parte. O Senhor faz diferente. Lava meu pé, lava minha cabeça, lava minhas mãos, lava tudo, Jesus, que eu quero ter parte com o Senhor. Eu quero ter o Senhor. Eu quero o Senhor de qualquer jeito. Humildade. Humildade. A humildade. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E interessante que quando Jesus começa, interessante é o seguinte: eu estudando esse texto, eu entendo o seguinte: quem fazia esse trabalho de lavar os pés, quem fazia esse trabalho de fazer essa honraria, isso era muito costumeiro na época judaica. Quem fazia isso eram os escravos. As pessoas chegavam naquelas casas judaicas, o visitante, ele se identificava. Naquele momento, o que acontecia? Os escravos eram chamados: ei, escravos! Eles iam lá e lavavam os pés. Os escravos eram responsáveis por fazer isso. Jesus fez duas coisas completamente diferentes. Sabe o que fez? Jesus falou o seguinte: eu não vou lavar seus pés quando vocês entrarem, não vou não. Os pés, quando Jesus lavou, não foi no começo, quando eles entraram para a ceia, foi no final da ceia. A primeira coisa que Jesus fez, que deve ter dado um nó na cabeça dos discípulos, era para ter lavado os pés quando eles entraram. Jesus não fez isso. Segunda coisa, Jesus, como anfitrião, ele deveria ter os pés lavados e os seus discípulos assim lavarem os seus pés. Jesus faz duas coisas que deixam os discípulos completamente atônitos. Não lava os pés quando eles entraram, primeiro. Lava os pés dos discípulos só quando a ceia acabou. Segundo, Jesus levanta e lava os pés dele, sendo que como Jesus era o anfitrião, é ele que deveria ter sido recebido isso. Aí eu comecei a orar, falei: Jesus, eu não estou entendendo isso aqui. Jesus fez essas duas coisas completamente diferentes, completamente contrárias, para ensinar para mim e para você hoje o seguinte: ele não seguia o que os fariseus queriam, ele não seguia o que os escribas queriam. Ele queria o seguinte: dizer para mim e para você hoje: não adianta nós entrarmos dentro das igrejas, não adianta dar a paz do Senhor, sendo que se no nosso coração existe algo contra o nosso irmão. Não adianta estarmos aqui levantando as mãos, dando glória a Deus, pulando, sapateando, se nós estamos invejando o ministério do nosso irmão. Não adianta. Jesus mostrou para ele o seguinte: olha, eu estou lavando os pés de vocês depois do usual. Olha, eu que vou lavar os seus pés de vocês, para dizer o seguinte: se vocês continuarem nesse legalismo, se vocês continuarem nessa rotina de apenas esses formalismos, esse legalismo que sufoca as igrejas, não vai dar certo. Por isso, quando você se levantar e for limpar os pés dos seus irmãos, é para você dizer o seguinte: olha, eu estou te honrando, olha, eu estou contigo, olha, estamos juntos, olha, vamos fazer a obra do Senhor e não contra o Senhor. Jesus faz totalmente o inverso do que era normal, para dizer para o legalismo o seguinte: eu não quero que a
Jesus queria dizer o seguinte: todas as vezes que com humildade purificares a ti, e teres obediência, aí nós vamos lá para o versículo de número 17. Portanto, se vós compreenderdes esses ensinamentos, abençoado sereis. Abençoados sereis. Aí Jesus fala mais, no versículo 14: dessa maneira eu sou o Senhor e Mestre, e ainda assim vos levarei aos pés. Igualmente, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Igualmente, vós devereis lavar os pés uns dos outros. Como lavar os pés uns dos outros? Se o brilho do ministério do irmão não me deixa, me sufoca. Como lavar o pé dos irmãos? Se é porque esse irmão aqui tem mais oportunidade, eu quero que ele saia da igreja. Como, meus irmãos, lavar o pé dos irmãos? Se amanhã eu não tiver o meu momento lá na igreja lá, eu vou ficar de bico e de cara feia pro meu pastor. Meus irmãos, na casa do Senhor, aquilo que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos tempos é o seguinte: precisamos arrancar a nossa máscara e vivermos legitimidade dentro da casa de Deus. É tempo de Deus levantar homens, é tempo de levantar mulheres legítimas na casa do Senhor. Chega de falsidade, chega de estar na casa do Senhor e querer aquilo que não é nosso. Chega de estar na casa do Senhor e querer dar uma de santarrão, querer dar uma de espiritual, se lá de fora Deus sabe o que a gente está fazendo. Chega de viver uma dupla face, máscaras. Chega. Legitimidade. Esses dias eu fui estudar o que é legitimidade. Sabe o que é legitimidade? Legitimidade é o seguinte: cada um de nós, escute essa, cada um de nós temos uma certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento, a priori, diz que nós somos filhos de um pai e diz que nós somos filhos de uma mãe, de um pai e de uma mãe. Aí esses dias eu estudando sobre isso, Deus falou ao meu coração assim: meu filho, a minha igreja, preste atenção, a minha igreja tem perdido a legitimidade dela. Falei: Senhor, eu não estou entendendo. A minha igreja tem perdido a legitimidade dela pelo seguinte: ela sabe que ela tem um dono, ela sabe que ela tem um rei, ela sabe que ela tem um noivo, mas ela fica se idolatrando com outros deuses. Mas Deus, dentro da igreja, idolatria, quem disse que idolatria é só você estar idolatrando um Deus ou outra coisa? Idolatria, você tem um conceito totalmente errado se pensa assim. Idolatria é dizer o seguinte: aquele tempo que é destinado à adoração a Deus, aquele tempo que é destinado a louvor a Deus, eu coloco algumas coisas na frente dele. É desse jeito. Idolatria não tem nada a ver você ter uma imagem escultural aqui e dizer o seguinte: eu estou idolatrando. Idolatria é você colocar na frente de Deus alguma outra coisa que não seja. A minha igreja tem perdido a sua legitimidade. Igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a essa igreja essa tarde. Tornai-vos legítimos perante a minha presença. Tornai-vos legítimos. Endireitai os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas. Casa de Deus não é pit stop para mundanismo. Casa de Deus é lugar de pecador, casa de Deus é lugar de transformação, mas não é lugar para você ficar dando pit stop no pecado, é para você sair fora do pecado. Mas Jesus, eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Eu vou lavar os pés dos meus discípulos. Jesus, o Senhor vai lavar os pés dos seus discípulos. Eu vou mostrar para eles: olha, imagina ele, não é eu não, porque se você poderia ficar parado, mas imagina o Criador fazendo o seguinte:
ele tira o seu paletó e ele coloca uma toalha. Sabe por que ele coloca uma toalha? Ele coloca uma toalha porque essa toalha vai ser a toalha que após ele purificar você, é a toalha que ele vai te enxugar de toda dor e de todo sofrimento. Ele começa, provavelmente os discípulos ali, eles se agacham. Olha o que o Criador faz. Ele tem que se agachar, porque para lavar os pés, o que significa pés? Pés significa estrutura, base. Ele está indo lá na sua estrutura e na sua base nesse exato momento. Sabe o que é estrutura e base? É aquilo que você, é aquela caixinha de preconceitos, ou é aqueles probleminhas que você não gosta de contar para ninguém que você ainda tem. Ele vai lá na sua estrutura, ele vai lá na sua base. Ele se ajoelha para dizer o seguinte: é na sua estrutura, é na sua base que eu vou purificar. Porque se o pé é a estrutura, se o pé é a base, e ele estando purificado, qual que é a tendência natural? É que por meio da humildade e da obediência, a profundidade de Deus começa a aumentar na vida da pessoa. Olha como é que Jesus faz, né? Jesus é mestre por causa disso. Ele pensa algo que ninguém pensou. Ei, Jesus, vem lavar meu coração. Como é que você lava o coração da pessoa? O coração da pessoa, na verdade, quando a gente fala meu coração foi transformado, sim, foi transformado. Mas é por quê? É por causa de uma regeneração da sua mente que foi transformada em Cristo. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa mente deve ser uma mente de Cristo. Por isso que o nosso coração é transformado. Nós precisamos receber a Deus de forma racional. Não tem como aceitarmos Jesus no nosso coração se nós não racionalizarmos. Eu preciso compreender quem é Jesus. A partir do momento que eu compreendo quem é Jesus, que eu racionalizo quem é Jesus, Jesus vai morar no meu coração. Aí o que Jesus faz? Jesus pensa o seguinte: eu vou lá na base daquela pessoa. Se eu for no dedo dela, eu estou indo apenas numa extremidade. Mas como os pés fazem estruturação, como os pés dão toda a estrutura na vida da pessoa, eu vou fazer o quê? Eu vou mexer na estrutura dela agora. Como você vai, Jesus? Eu vou mexer na estrutura, na vida de uma pessoa. Como, Jesus? Como que o Senhor vai fazer? O Senhor vai vir colocar a mão na nossa cabeça e vai ungir? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso com humildade. Porque é o diabo que chega na sua casa chutando a porta. É o diabo que chega atrevido falando que quer. Jesus não é assim não. Jesus fala o seguinte: você me dá licença de mexer na sua estrutura. Você me dá licença de eu mexer. Ai, Jesus, o Senhor vai vir como? O Senhor vai vir arrebentando tudo? Negativo. Eu vou fazer isso com humildade. Eu vou fazer isso, sabe onde? Lá na sua base. Como é que é, Jesus? Eu tenho que me agachar para poder mexer na sua estrutura, para poder mexer no seu alicerce. É necessário que eu vá na sua base. É necessário que eu vá lá com humildade para dizer o seguinte: você não tem o direito de escarnecer o seu irmão, porque se o próprio Jesus não escarneceu você, você não tem o direito de fazer isso. É aqui que eu queria chegar. Jesus foi com humildade, serenidade, foi lá mexer na sua estrutura, foi lá mexer na sua base, foi lá te purificar. Quem é você para levantar o dedo pro irmão e dizer que ele está em pecado e dizer que ele está longe dos caminhos de Deus? Quem é você? Você não sabe o que tem se passado com aquele irmão. Você não sabe. Tem gente que entra dentro da igreja. Tem gente que entra da igreja. Eu vou falar uma coisa para vocês: o irmão não abre a boca por nada nesse mundo, você fica louco. Pregador, cantor, sabe que se o povo não abre a boca, a gente fica louco da vida. Mas eu não sei o deserto da sua alma. Eu não sei o deserto lá da sua casa, que você chega aqui dentro da igreja e fala assim: Jesus, faz esse culto até as 11 horas, Jesus. Porque se eu chegar
tudo. Você não pode. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, dominadores e mundo tenebroso. Por isso que quando você chega no seu irmão com um machado querendo execrar ele pelo pecado, Jesus ensina outra coisa. Jesus volta a ensinar com humildade. Para que Jesus começou? Vai lá na base dela. Olha que Jesus está dizendo o seguinte: quer ganhar uma. Olha que se você não der glória, está mal. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus está dizendo. Quer ganhar uma pessoa para Jesus? Quer ganhar uma pessoa para Jesus? Vai lá na base, na estrutura dela. Como Jesus? Humildade. Estenda a mão em servidão. Estenda a mão para o seu irmão. Mostre para o seu irmão que a graça de Deus te alcançou. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A gente tenta destruir. Eu tenho que pedir ainda, meus irmãos. Eu tenho que pedir ainda perdão para umas 3, 4 pessoas ainda nessa vida ainda. Que eu fui um déspota para essas pessoas. Eu coloquei o dedo no nariz de algumas pessoas e execrei elas e julguei elas pelo pecado que elas faziam. Aí Jesus um dia falou o seguinte: quem és tu para julgar? Quem és tu para dizer alguma coisa a respeito? Jesus, mas peraí, Jesus, ela está em pecado. Aí Jesus me dá uma lição dizendo o seguinte: antes de eu morrer, antes dele ser crucificado, ele mostrou, ei meus irmãos, hoje vocês entendem o verdadeiro significado do que é ganhar almas. Ganhar almas é ter o quê? É ter humildade de você ir na estrutura da pessoa. É humildade para você poder ir aonde ela está e estender a mão para ela e dizer o seguinte: ei meu irmão, ei minha irmã, aquela graça que me alcançou, aquele amor que visitou a minha alma, aquele Jesus que um dia foi lá na cruz morrer para mim, por você, ele me manda dizer o seguinte: pega na minha mão que nós vamos caminhar juntos. Aí Jesus, os discípulos não entendendo nada. Aí Jesus teve que ser um pouco mais claro. Aí Jesus vai lá no versículo 14 e fala assim: olha, vamos resumir a conversa para ela não ir muito tempo. Igualmente, vós deveis lavar os outros. Jesus estava dizendo o seguinte: se vocês não entenderem até o presente momento, se vocês não entenderem até agora, que é com humildade que você vai conseguir mostrar para a pessoa realmente a purificação em Cristo, tá mal. Jesus, o que acontece? Se você se humilhar, se você tiver humildade, a pessoa reconhecerá purificação de toda a sua injustiça. E o que acontece no final, Jesus? Versículo de número 17: abençoado será você e a sua casa. Na palavra de Deus, para encerrar, meus irmãos, na palavra de Deus, preste atenção, na palavra de Deus, quem gosta de estudar a Bíblia encontra o seguinte: existe uma questão que fala bênção, preste atenção, existe uma questão que fala bênção, e existe uma questão que fala promessa. Bênção e promessa são duas coisas distintas, mas interligadas. Promessa de Deus é prometida para o povo de Deus. A bênção de Deus é a bênção prometida, é uma bênção prometida para o povo de Deus. Qual a diferença entre bênção e promessa? A questão é que bênção, para você ter a bênção, você precisa estar o quê? Em obediência. A promessa, você tem que estar em obediência, mas a promessa é o seguinte: vocês têm que estar trilhando aquilo que Deus diz. Aquilo que o Jesus está falando? Está falando o seguinte, no final: portanto, se vós compreenderdes esses ensinamentos e praticardes, abençoados sereis. Jesus está falando outra coisa, preste atenção. Se você for humilde, se você se purificar dos seus pecados, se você for humilde e purificar dos seus pecados, há uma bênção por essa obediência sua. Peraí, Jesus, o senhor me confundiu agora, por quê? O que eu tenho que fazer? Me humilhar, servir a pessoa em vez de mim, servir a pessoa, e o que mais, Jesus? E me purificar?
Aí Jesus fala para você o seguinte: se você fizer isso, há uma bênção te esperando. Há uma bênção te esperando. Jesus, só isso, Jesus. Há uma bênção te esperando. Há uma bênção te esperando. Você entendeu que Jesus, para ganhar uma pessoa, ele não chega esmurrando, ele vai na base, ele vai no alicerce da pessoa. Aí quando ele vai na base, no alicerce, e ali a pessoa é purificada, olha aqui, ó, purificou os pés. Se purificou os pés, aonde o pé pisar, vai estar purificado, não é verdade? Então, se vai estar purificado, daqui para cima é intimidade e caminhada com Jesus. Jesus, mas espera aí, Jesus, as adversidades desse mundo são grandes. Meu filho, estás com os pés purificados. Jesus, mas esse mundo está querendo me engolir. Estás purificado, meu filho. Jesus, mas e as intempéries desse mundo? Estás com os pés purificados. Então, aonde você marchar, marche com obediência, marche servindo, marche com obediência, marche servindo, marche com obediência, marche servindo. E Jesus, o que acontece lá no final, Jesus? Há uma bênção para você e para sua casa. Para você e para sua casa. Jesus, com esse texto, nos ensina o valor do que é uma humildade. Jesus nos ensina o valor de servir. Meus irmãos, vivemos hoje um tempo dentro das igrejas, onde queremos ser destaque. E Jesus fala o seguinte: peraí, eu tirei a minha capa porque eu tive que servir a vocês. Eu tirei a minha capa porque eu tive que mostrar para vocês que não é usando gravata, não é cantando bem, não é pulando aqui na frente que você vai ser purificado, não. Você vai ser purificado verdadeiramente é se você se arrepender dos seus pecados, é se você se arrepender da sua transgressão e aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. É simples. Eu e você que complexamos a vida de Jesus. Aí no final, o que Jesus faz? Ele começa. Judas sai, vai lá para fora lá denunciar Jesus. Jesus vai lá para o Getsemane. Preste atenção, encerrando. Jesus vai lá para o Getsemane. Jesus passa aquela agonia toda no Getsemane. Mas aquela agonia toda que ele passa, ele tem a certeza do seguinte: eles viram muitos milagres externos, mas eu estou indo agora. Um dia eu vou voltar, mas o milagre interno na vida deles foi plantado. Aleluia, Deus! Glória a Deus! Meus irmãos, ouçam o que Deus diz nessa tarde para nós. Queremos e somos uma geração que queremos, sabe o que? Milagres. Queremos que paralítico levante. Queremos que cegos vejam. Queremos que mudos falem. Queremos que hemorrágicos parem de sangrar. Queremos que paraplégicos comecem a andar. Mas Jesus não vai fazer nada disso se realmente um milagre interno na nossa vida não for feito primeiro. Somos uma geração que fala: ai Jesus, eu quero milagres, eu quero cura, eu quero transformação. E a sua vida clama por um milagre interno. Sua vida clama, meu irmão, minha irmã, nessa noite, nessa tarde, por um milagre interno. Você fala o seguinte: Samuel, você está enganado. Mas por que eu estou enganado? Eu tenho 200 anos de igreja e já sou convertido. Eu não discuto e nem tenho autonomia nenhuma para falar da sua conversão. Mas eu tenho que dizer o seguinte: se existe um milagre interno na sua vida, um perdão que Deus precisa trabalhar no seu coração, uma amargura que Deus precisa curar, se nessa tarde existe um milagre interno que você precisa de Deus, médico não consegue, remédios não conseguem, nada consegue. Se você quiser um milagre interno de Deus, nessa tarde, você vai vir aqui agora, aqui na frente, nós vamos orar para você. Se o meu irmão puder cantar, se o senhor puder depois descer lá embaixo para ir orando, os presbíteros orando lá embaixo. Se você precisar de um milagre hoje,
vir aqui na frente. Aqui na frente. Você fala assim, Samuel, mas eu preciso tanto de um milagre financeiro. Eu preciso tanto de um milagre de cura enferma. Deus vai fazer isso na sua vida. Vou tocar pro meu pai. Mas espera aí. Tá bom, pode. Aonde na Bíblia? A bateria do Ei, aqui ó, presta atenção, meus irmãos. Aonde aqui na Bíblia mostra o milagre que Deus fez, físico ou externo, sem antes ele ter feito um milagre interno da pessoa? Naamã, você precisa mergulhar 7 vezes dentro do rio. Não mergulho não. Como é que é, Naamã? Essa doença sua aí para ser curada, você precisa mergulhar 7 vezes. Aí o que acontece? Enquanto Naamã não foi curado internamente, dizer o seguinte: eu vou quebrar essa minha crista que eu tenho, eu vou colocar minha cara no pó, senão não vai ser. Na hora que ele fez isso, ele deu 7 mergulhos, mas internamente dele, Jesus já estava curando muito tempo. Existe alguém, eu não conheço a sua vida nessa tarde, mas se você precisar de uma cura, meu irmão, interna, e fala assim: Deus, eu quero essa cura, você vai vir aqui na frente. Você não precisa falar, você não precisa, é só vir aqui na frente. Aqui a gente já, a já sempre gosta de fazer uma foto, nós vamos fazer depois. Mas meu irmão, antes de nós cantarmos agora o cântico, existe alguém no meio de nós aqui nessa tarde que quer aceitar Jesus? Alguém que fala assim: Jesus, quero aceitar o Senhor, é só levantar a mãozinha, dá um tchau.